Xbox, hein? F, né? Ixi. Xbox registra queda colossal em vendas. Derreteu. Calma aí. Derreteu, gente. Assim, Essa Pode palavra rir, é... Micali. o que acontece, galera? A gente comentou sobre as decisões que a Microsoft tomou ano passado de aumentar 50% do Game Pass no mundo todo, 100% aqui no Brasil, 2 aumentos de console seguido, e toda a movimentação deles meio que não querem mais saber de vender console, vão botar os jogos em tudo quanto é plataforma, vão vender jogo. Só que eu não sei se eles esperavam uma queda tão grande, tá? De um ano pro outro. Vamos lembrar que a queda que a gente vai falar aqui, ela não é ainda considerando muito a questão do aumento do Game Pass, porque meio que não aumentou pra todo mundo ainda. Então todo mundo que cancelou, não cancelou ainda. Que vai cancelar porque Esse o preço grosso ficou mais ainda não caro, chegou, tá? né? Ainda não chegou. Mas a venda de hardware, sim. Porque eles aumentaram os preços Aham. e teve uma queda muito, muito bruta. Só pra vocês entenderem, galera, uma empresa como a Microsoft, que ela é colossal, tá? Um aumento de 2%, 3%, 10%, 10% é absurdo, é um aumento muito grande. E uma queda também de 10, 5% também é uma coisa muito grande para uma empresa tão colossal que ganha tanto dinheiro e que faz tanto dinheiro. Então, normalmente uma empresa com esse nível de maturidade no mercado, que a Microsoft, não tem tanto aumento anual. É difícil. Só que a Microsoft continua aumentando anualmente o que ela ganha muito, muito bem. Só que console, hardware e agora serviços está caindo e caiu feio, tá? Atenção. Ih, Vamos ver os números. Segundo o relatório fiscal da Microsoft, a divisão Xbox está novamente em queda. No período relatado, que vai de setembro a dezembro de 2025, configurando o período de festividades e férias, que é uma época que vende muito mais, né? A divisão Xbox caiu novamente, tanto na parte de software quanto na parte de hardware. Se comparado ao mesmo Pecado, período de 2024, configura uma queda de 9% da receita geral. De acordo com dados financeiros, atenção, a receita de hardware caiu 32% em relação ao ano anterior. Microsoft não deu detalhes, mas vale lembrar que consoles tiveram 2 aumentos consecutivos de preço ano passado. Além disso, a parte de conteúdo e serviços, ou seja, vendas de jogos Game Pass, também caiu. Em relação aos meses de setembro a dezembro de 24, a seção teve queda de 5%. A Microsoft atribuiu a queda a uma quantidade menor de títulos first party, tá? Além disso, a Microsoft não revelou o dado das assinaturas do Game Pass, tá? Então eles não falaram quantos assinantes tem agora, mas eles falaram em 2024. Então por que eles não falaram agora? Exatamente. Por que estão... Porque tá feio, provavelmente. Era 34 milhões de assinantes, tá? Em 24. Com o aumento do preço do serviço, era esperado que o número de assinantes caísse, mas a receita média pudesse subir. Porém, como os números não são destrinchados, não sabemos se o Game Pass teve essa queda de números, que eles não falam, mas provavelmente porque teve queda no valor de serviços. E aí tá aqui. Ao analisar os dados da divisão de computadores pessoais, que engloba Windows, Xbox, Surface e mais, houve uma queda total de 3%. E a Microsoft culpa a divisão do Xbox por essa queda, tá? Ou seja, No geral, é um patinho feio, né? no geral, a Microsoft teve um forte trimestre fiscal, Faz especialmente em serviços de nuvem. Aí é Microsoft, tá? O Azure subiu 39%, que é absurdo. O Microsoft 365, que é todo o pacote Office e tal, subiu 16%, que é muita coisa também. é muita coisa. Eu assino o Microsoft 365. Não, pois é. É E de o- onde e o- sai o dinheiro deles. Exato. É. Né? E a companhia em geral cresceu 17%, que é um crescimento muito alto. Somente o Xbox caiu em relação É. às coisas principais da Assim, ó, Microsoft. Vai, Micali. O Micali tava Não, aqui, a eu vou gente falar tava uma meio que coisa- segurando. Pera, Não, vou Mica. falar uma coisa bem Primeiro resumida. tira o sorrisinho da cara. Seja, por favor, imparcial. Não. Esse cara é foda, Vamos lá. não dá, cara. Vocês querem modo Dark Mico Vai. ou modo normal? Não, eu quero o Micali de verdade, que é o Dark, né? O normal é o que você põe aí na bancada, que a gente sabe que não é. Ó, o lance é o seguinte. Vai. Vamos falar uma realidade dura de ser ouvida. Vai. O Game Pass não estourou. Não. O Game Pass não Verdade. estourou. O Game Pass, então, é uma enganação, Micali? Não, muito Porque as longe pessoas disso. achavam que era um baita sucesso. Ele é... Ah, cara, ele foi um sucesso. ele É foi. inegável que ele foi um Mas sucesso. ele- Ainda é 34 milhões de usuários, assinantes, é muita coisa. Então estourou. Não é Netflix, Mas que não é é coisa o de que 120 milhões de assinantes. Mas É vai muita lá, coisa. monta É muita teu coisa. argumento. Entendeu? Antes de soltar aqui o Mica, a impressão que dá é que assim, eles surgiram como se fosse um serviço pioneiro pra videogame Aham. e hoje em dia virou só como um serviço obrigatório que tem que ter na plataforma. Perfeito. Perfeito. Eu acho que assim, sim, é um número bom, 34 milhões. Mas com certeza a Microsoft projetava muito mais que isso. A Microsoft imaginava que o Game Pass fosse ser uma revolução. Ele teve um momento dele, puxou a concorrência, fez a PlayStation se movimentar, trazer a PlayStation Plus. Mas aí você trouxe um ponto crucial, tá? O Xbox colocou o serviço acima de qualquer outra coisa. Ele forçou... Incluindo jogos? Então,
Isso é questionável porque os jogos estão no serviço. Uhum. Só que é uma locadora virtual o serviço. Nenhum jogo é seu. Mas você tem os jogos. Então esse papo de que não tem jogo, eu acho um pouco falácia, porque o Xbox tem jogo. Só que ele colocou a prioridade do serviço acima da prioridade dos jogos. Então, ele forçou goela abaixo a ideia de que o Game Pass é a última bolacha do pacote. Quando a gente tá vendo agora que não é. Ele teve um momento dele, ele é relevante até hoje, mas a Microsoft colocou isso como uma prioridade tão absoluta, ela forçou, ela engendrou nas pessoas a ideia de que o Game Pass era a maior revolução da indústria, era a última bolacha do pacote, era o que vivia na Torre de Marfim. E o Game Pass não vingou do jeito que a Microsoft queria que vingasse. Ela achava que todo mundo ia migrar pro Game Pass, ela achava que ia ter um número massivo, muito mais o triplo desse número de 30 milhões de assinantes. O número que o Game Pass tem não paga as produções que o Xbox faz, tanto que ele tem que vender no PlayStation. E ele vende no PlayStation não porque ele quer, porque ele precisa. A Microsoft precisou abrir essa torneira. Esse discurso bonitinho de executivo fazendo assim, não, queremos em todas as plataformas. Isso é um discurso bonitinho. O que eles deveriam dizer é, a gente precisa lançar em outras plataformas, porque o dinheiro do Game Pass não está sendo suficiente. Então a conta não fechou, do Game Pass não fechou. Call of Duty chegou ao Game Pass. Eles achavam que ia... Exato, e não subiu. Não subiu. Não subiu. Não subiu. Mas aí é uma Não tentativa subiu. que eu acho justa, né? Claro, O COD. claro. Mas é aí gigante. nem o COD. Nem o código. Mas Aí é eles foda. achavam, exato, Clóvis, eles achavam que a galera do PlayStation, ou sei lá, que jogava no PC de outra forma, ia todo mundo assinar o Game Pass, porque agora tem COD no Game Pass. Não aconteceu. Ah. Não aconteceu. O status quo não mudou. Então ele até tem um pico, a gente viu no relatório anterior, que teve um pico de assinatura quando lançou o COD. Por conta do COD teve esse pico, mas as pessoas jogam e largam a assinatura. Então mesmo que isso ainda pode ser que isso não reflita ainda o aumento do Game Pass. Pode ser que esse relatório ainda não reflita. Mas mesmo assim ele reflete o momento anterior. Antes do aumento. E esse momento anterior também não é bom. Ah, mas eles estavam esperando por isso. Continua não sendo bom, porque mesmo no relatório anterior, o aumento foi de 2%. Vocês se lembram? Foi 2%, gente. Mika, eu acho que um ponto pra pensar muito é qual que é o teto de usuários que estão dispostos a trocar quando eles jogam videogame Exato. pra assinatura. Porque eles querem mudar a indústria. O que a Isso. Netflix fez é diferente, né? Não existia tanto esse método de você comprar filmes online Sim. e tem o filme online. A Netflix veio e pegou todo mundo assim, porque antes disso era ou alugar o filme da Blockbuster ou assistir com a Netflix que você aluga e tal. E aí eles conseguiram esse colosso que eles são hoje, né? Sim. Mas a Xbox, com a Game Pass, tem que remodelar os jogadores para eles abrirem mão da mídia física ou do código digital que seja e ter os jogos por serviço sempre, né? E aí isso tem um teto, né? E, 34 milhões de jogadores já é muita coisa, Claro. né? É muita coisa, muita gente que assinou, mas pra mim parece que eles chegaram nesse teto. Se eles metem COD lá, não aumenta. Se eles metem um monte de jogo, não aumenta, eu acho que eles chegaram nesse teto. E aí o Game Pass não só tá caindo, mas ele não vai subir mais que isso, cara. Dificilmente. Ele Agora, não depois vai. desses aumentos, Eu lembro, dificilmente vai vocês subir. lembram, um ano atrás, talvez, eu lembro que você falou isso bastante, Dave, que o Game Pass chegou no ponto de maturação, né, numa linha reta. E então, assim, não é que ele tá com saldo negativo, gente, mas ele precisava estar com um saldo estourado. A Microsoft, ao colocar COD, ao fazer aquisições, como o Croizão muito bem falou, Isso. ela tá fazendo tentativas, mas ela achou que com essas tentativas, as pessoas iam migrar em massa pro Game Pass. Pô, vou largar o PlayStation, vou largar aqui a Steam e vou assinar o Game Pass e ficar lá. Só que não aconteceu isso. Não aconteceu o efeito desejado. O Game Pass não estourou. Ele é um serviço importante que movimentou uma tendência da indústria. Tem seu valor, tem sua importância. Tem né? seu valor, Mas ninguém não estourou. discute a qualidade, os jogos indies que chegam lá. Eu tenho assinatura até dezembro de 2027. Os jogos indies que chegam lá são incríveis. Ninguém discute a qualidade do Game Pass. O que a gente discute é que é o seguinte: serviço, galera, na minha opinião, agora é minha opinião, é uma ferramenta auxiliar. Não deve ser o principal. PlayStation Plus não é o principal da Sony, por exemplo. É uma ferramenta auxiliar. A Microsoft priorizou o Game Pass de tal forma que ela quis engendrar uma ideia maior do que o Game Pass é. Mas talvez tenha Entendeu? sido a única saída que ela enxergou pra Sim. se sobressair dos demais. É. Né? Por exemplo, Sim, em qualidade sim. exclusivo, É.
Aí é gosto, né? Mas, por Claro. exemplo, em relação a vendas, exclusivo por exclusivo, Sim. tem o Forza que foi bem pra caramba, né? Uhum. Os Gears fizeram história, mas assim, talvez a Microsoft tenha encontrado um caminho, né? De que, pô, eu vou me sobressair atingindo um público novo, trazendo um novo. E apostou dentro dos serviços, né? Sim, E é o que ela tentou por muito tempo. Usando a estrutura dela. É, Eu mesmo, acho que eu- também e assim, deu ó, Micali, certo eu uma acho que- época, né? É. Eles investiram no que deu certo. Sim, eles foram indo por onde dava pra ir. É. Mas eu acho que o Micali foi perfeito, cara. Não tem muito o que adicionar. Mas tem uma coisa também que a gente pode falar e trazer pra essa conversa. Inclusive, eu convido a vocês aí do chat a discordarem também da gente, tá? Claro. Mas assim, eu acho que a comunicação do Xbox é péssima. Péssima. A forma em que... Gente, vamos lá. O Phil Ótimo Spencer e a ponto Sarah esse. Bond, eles mentiram. Ou não? Eu tô doido. Sim, com certeza. Eles mentiram. Sim. Ou seja, mijaram na cabeça do público. A gente costuma falar isso no futebol, É. mas basicamente os dois mijaram na cabeça do próprio público. Tiveram várias oportunidades de fazer isso que o Micali falou, de chegar e falar, ó, a verdade, qual que é a verdade? O que que é o correto? É isso, é isso, é isso. Estamos disponibilizando os nossos principais jogos na plataforma rival, concorrente, seja lá como vocês quiserem. Por isso. Mas aí fica aquela de não querer assumir, mas estou fazendo, mas não quero assumir, mas estou fazendo. Ou seja, daqui a pouco é Halo no PlayStation. É. E querendo ou não, cara, vocês podem gostar, podem não gostar. Tudo isso aqui que o Micali falou não é opinião, né? A primeira parte. São sim. fatos, né? Então, você pode discutir, opinião, cada um vai ter a sua. O que não dá pra discutir são coisas concretas. As coisas concretas em que temos quando você disponibiliza os seus principais jogos, as suas principais franquias, pra uma plataforma concorrente, o discurso bonito, e é isso que eu sempre aprendi aqui, é muito legal, mais pessoas vão ter acesso, que acabe a vilaneira, a exclusividade, a vilã exclusivo. Vilão, exclusivo é vilão. Ótimo, mas você perde o seu valor, né? O seu valor com o quê? O Halo vai ser ruim porque chegou no PlayStation? Não, mas para aquele público fidelizado daquela plataforma, vai perder e não tem como. E isso reage ao mercado como um todo. Então, primeiro, a comunicação do Xbox, Sarah Bond, o nosso querido Phil, que é um cara gente boníssima, hein? Diga-se de Opa. passagem, não tenho Muito. nada contra o Não, Phil. isso, de modo geral, Gente, as pessoas do Xbox cara, são muito legais. Sim. Gente boníssima, tá? Agora, mentiu. Cagou na galera. Essa que é a grande realidade. Não tem como fugir muito disso, né? E a gente tá vendo agora toda essa discussão em cima disso, dos números do Game Pass. É um choque pra muita gente. Eu não julgo essas pessoas, porque a sensação que você tem é que o Game Pass, ele é um colosso. É o que Claro. eu tinha. A sensação que eu tinha era essa. E a gente só tem os reais argumentos quando saem os reais números. E agora, tendo em mãos, é chocante, na verdade, tá? Porque, pelo menos o Game Pass eu achei que era realmente um estouro. Era o maior acerto assim, da Microsoft de longe. Mas assim, é muito triste porque a gente tá vendo agora as principais franquias do Xbox chegar numa outra plataforma. Eu, sinceramente, tô falando, eu faço parte da plataforma concorrente, né? Eu tenho meus Xbox lá. Aliás, tenho todos eles, gosto de colecionar, mas assim, a minha plataforma é o PlayStation. Pra mim, opa, maravilhoso. Eu vou jogar o novo Forza em Tóquio agora no PlayStation. Eu vou jogar... Agora, eu fico tentando entender o lado do cara que só é do Xbox. O cara que vive no Xbox. Esse cara tá, felizão, pulando de alegria. Não sei, porque assim, não é que é uma troca, né? Uhum. Não Eu é uma tô troca. enviando Forza É, pro Play e eu vou receber God of War, Uncharted. Sim. Não tem troca. Um lado está cedendo. Isso é muito importante. Lógico, um lado só está cedendo. E não é o da PlayStation. É. Nem Então, assim, Nintendo, eu vamos entendo- lembrar, e né? nem Nintendo. Nintendo essa conversa não existe pra Nintendo. Mas assim, o fato de que a gente tá vendo hoje toda essa movimentação, é claro, tem um discurso mais populista, que é bonito a gente falar, para com esse negócio de exclusivo, mais pessoas vão jogar e tal, bonito. Mas a realidade reflete nos números. E os números, mercadologicamente falando, eles vão, infelizmente, ir contra a empresa que tá cedendo. Não tem como. Então, assim, na minha visão, sim, a Microsoft foi por onde dava pra ir, ela entendeu que tinha um caminho que dava pra se seguir, de fato, foi referência, porque fez a Sony, como bem disse o Micali, Claro. correr atrás. Agora, em relação ao que a gente entende como exclusivos, força, impacto dos seus jogos, isso foi se perdendo porque ela priorizou o serviço. Ao priorizar o serviço, você perde o que tem mais de personalidade e essência, que são os videogames. Eu sempre vou repetir, gente, épocas de feira, de paredão. Pô, como era foda ver os dois paredões assim nas feiras. Ó. Uhum. O azul Então. aqui e o verde aqui. Aquilo era tão foda. Aham. E isso vai se perdendo com o Vermelho tempo. E lá você, atrás. querendo ou não, gostando ou não, faz parte do nosso mercado, faz parte É. do nosso meio. Isso fomenta a nossa indústria, faz com que a gente discuta, brigue, não brigue, comente sobre. E tá se perdendo. E é isso que eu ia falar, até, Cross. Você falou dessa questão da falha de comunicação, e pra mim remete a uma nostalgia em que não era assim. Uhum. Se você pega 10 anos, por exemplo, enquanto eu tava no Inside Xbox, eu lembro quando a gente anunciou no Inside a questão do Game Pass, como é que ia funcionar o serviço, que a gente fazia FAQ, respondendo, a gente realmente recebia informações do Xbox pra poder responder essas dúvidas. E é
triste ver a maneira que acabou ficando. Eu fico muito triste, porque assim, se você olha a questão realmente dos números, e ainda mais a Microsoft culpando esses 3% aí de queda, isso aqui, no grupo de Xbox, aí de novo, mercadologicamente, baseado em tudo que vocês estão falando, qual que é a questão lógica vendo só pelo negócio de negócios? Xbox, ó, é indiferente, tá dando prejuízo, e o problema é que vocês podem ter o console favorito e tudo, mas é importante existir um Isso, Xbox. isso. E Lógico. tem que existir. É triste não ter isso, porque senão o que acontece aí? Não, Depois- perfeito. Assim, a concorrência é um ponto. Eu até comentei isso no vídeo que eu fiz no meu canal também. Você, jogador de PlayStation, jogador de Nintendo, jogador de Steam, torça para que o Xbox de alguma forma exista, né? Torça para que ele exista, Uhum. porque senão as marcas deitam e enrolam nos preços, nas práticas. Não, calma aí. Por que o Né? usuário de Steam? Não muda Nossa, nada pra usar calma, os... Félix. Não. Meu Deus, cara. Tu parece digo, o porque pitbull eu- da Valve, cara. Eu acho que em alguma tirando realidade. com O pitbull ele, da né? Valve, é isso aí. Eu tô tirando com ele. Eu acho que em só. alguma Pitbull da realidade Valve. o Xbox imagina que o usuário de Steam. Por isso que é uma coisa errada do Xbox. Ele vai sair da Steam pra ficar lá no Game Pass. Mas não é o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Sim. Ou em parte não foi o que aconteceu, né? Com essas super aquisições, muita coisa do que o Xbox quis fazer foi massificar o Game Pass. Uhum. Foi trazer essa curva lá pro alto e manter, mas não aconteceu isso. É.